Reinaldo, a gente tem acompanhado as investigações sobre o 8 de janeiro e hoje uma mega operação. São 208 mandados de prisão e é isso que tem chamado a atenção, esse número, né? 208 mandados de prisão para suspeitos de envolvimento e pessoas, inclusive, que estão foragidas e pessoas que burlaram, né, as regras impostas pela justiça e as determinações, né, descumprindo determinações judiciais e que agora estão na mira da Polícia Federal. Já foram 45 presos e ainda há 163 mandados que estão sendo cumpridos em vários estados brasileiros. O que significa essa mega operação aí para investigar o golpe, a tentativa de golpe? Significa, e que isso fique de alerta para todo mundo, inclusive no nosso meio, que entendo, né, a imprensa é comprometida com os valores democráticos, significa que essa gente ainda não se vergou a democracia, não aceita as regras do jogo, não aceita decisões da justiça e que as teses golpistas continuam todas aí. Né? Algumas hoje, infelizmente, exercidas até por jornalistas contra o Alexandre de Moraes, por exemplo. Né? Que acha que um juiz, quando é ameaçado, tem que se declarar impedido. No dia que isso acontecer, você entrega para o criminoso a escolha do juiz. Essa gente não se vergou a democracia. Está preparada para outra, se prepara para outra. Porque depois do que aconteceu, recebendo as punições, etc., do absurdo evidente, tem o caminho que a democracia oferece, que é recorrer das decisões. Preferiram não, e você vê que, veja só, eu tenho um amigo, um jurista, que é uma pessoa muito comprometida com as liberdades individuais e não sei o quê, e ele diz, não, fugir é um direito, não, não é um direito, fugir é próprio de quem está sendo perseguido, é uma escolha, o cara fugir, ele arca com as consequências. Não, eu entendo esse raciocínio e é verdadeiro, né? É, não existe nenhuma imposição que vem do céu para que você aceite uma sentença que lhe seja contrária, né? Especialmente prisão. Fugir é quase um impulso, né? Que a pessoa refreia ou não, pensando nas consequências caso venha a ser pega. Então, eu entendo. Mas, considerando o número de pessoas que fizeram isso, que decidiram desrespeitar, é claro que há uma coordenação aí, né? Que precisa ser investigada, inclusive. É claro que há uma ação coordenada para desmoralização da justiça. Porque a gente não pode tirar as coisas do contexto. A gente precisa ler o romance que está sendo escrito aí, né? Note que essa operação de captura vem no dia seguinte à definição do relator na CCJ da PEC da anistia, né? Da PEC do PL da anistia. Então, vão levar adiante, e eles têm maioria na CCJ, por exemplo, depois vamos ver o que acontece nos passos seguintes, mas a ideia é fazer o Congresso votar a anistia dessa turma, do 8 de janeiro, e o texto, assim, ele está meio anistia para agora e para o futuro. Olha, tentar dar golpe de Estado é do jogo. Não tem nada de errado nisso, né? Você vê que é uma gente que é muito dura com preto, pobre, com preso pobre preto, e saidinha, pá, mas golpista não, golpista pode. Então você tem, obviamente, uma articulação que é para tentar passar uma borracha nas punições. Presta atenção, passar uma borracha nas punições, mas não nas convicções. Então eu quero passar uma borracha no Estado coator, né? No Estado que impõe
pena, que impõe medida, aí eu quero passar, aí eu quero uma borracha. Mas e as nossas convicções? Não, as nossas convicções seguem as mesmas. Eles não mudaram. Eles continuam a repetir as mesmas coisas, né? Então, é claro que há uma ação coordenada de resistência na linha vamos desmoralizar a justiça, né? E ao obrigá-los vamos obrigá-los a ir atrás de nós e obrigando-os a fazer isso, mais uma vez seremos os perseguidos, aqueles que não sei o quê, os heróis e tá, tá, tá. No Congresso se faz avançar a proposta da anistia, que não é possível que eles não saibam ser inconstitucional, que se aprovada seria declarada inconstitucional, né? Porque inclusive já há jurisprudência do Supremo a respeito de o Congresso se comportar como corte revisora do Supremo, não há razão para essa anistia coletiva, mas eles vão insistir nisso, assim como insistem em que Bolsonaro vai conseguir recuperar sua elegibilidade. Quando o pastor Silas Malafaia critica o Tarcísio, está dizendo assim, em vez de lutar pela elegibilidade do Bolsonaro, ele está se colocando como candidato. Quando a Michele faz a mesma coisa numa entrevista por uma página deles lá, né, da turma, dizendo é meu marido que é o candidato, tem gente que está muito feliz com isso aí, claro que é um recado para o Tarcísio que está sendo abraçado por, pela direita, setores da direita moderada, pela imprensa, por setores da imprensa amplíssimos, está aí, né? Todas as promessas que o Tarcísio faz, boa parte das promessas são noticiadas como coisas havidas e coisas acontecidas, né? Ele está inaugurando até memorando de intenção, né? É, porque se busca esse candidato que transite pelo centro e, e que tenha, de qualquer modo, a marca da extrema-direita, que o Tarcísio não vai abrir mão dela, porque precisa dos votos. Eles estão percebendo isso, estão se incomodando, não vão chutar o Tarcísio também, porque sempre será uma alternativa, mas há um esforço, né? Há um esforço para pagar as punições todas decorrentes dos 4 anos de pregação de golpe que culminou no 8 de janeiro. Então, essa fuga em massa que houve, mais desrespeito em massa de decisões judiciais obrigando a que se faça essa operação, é parte disso, como parte disso é a proposta de anistia, e até, de repente, se resgata lá um PL, né, da delação, que é vendido, e acho que até alguns colegas caíram imprudentemente nisso, que é vendido como se fosse assim, vamos usar esse PL para tornar sem efeito a delação do Mauro Cid e, portanto, livrar a cara do Bolsonaro. Considerando que esse troço foi resgatado lá da gaveta do arquivo morto, num momento completamente imotivado, talvez tenha sido isso mesmo, embora quem o tenha feito, eventualmente, se foi por isso, o fez debaixo de sua ignorância, né? Porque pode aprovar à vontade. Aliás, eu estou defendendo a aprovação desse texto do Vadir Damos, que não muda em nada a situação do Bolsonaro, né? Isso daí é gente que não conhece lei que está fazendo, ou que está soprando no ouvido do presidente da Câmara, por exemplo, ideias tolas, né? Porque pode aprovar à vontade que não muda a situação do Bolsonaro, né? Essa história que eles ficam pedindo, né, da questão da anistia e essas negociações, mas isso não vai para frente, né? Não, a possibilidade, veja só, a anistia, essa do Congresso, a chance de ir para frente é gigantesca. PL se aprova por maioria simples. E se você
Veja só, anistia, anistia é uma prerrogativa que está lá na Constituição, é o Congresso que decide. O que você tem, né, é o princípio, o fundamento da anistia, né, na história do direito brasileiro. A anistia é usada em momentos de transição política, né? Então, em momentos muito raros em que o país passa por algum trauma ou se recupera de algum trauma, como do golpe, no processo de recuperação, né? Porque até a democracia chegar depois da anistia demorou. Mas, de qualquer modo, se preparava o processo de transição, então você teve anistia, né? E se compreende que a anistia não é um instrumento para o desvio de finalidade, isto é, a anistia não é para o Congresso falar para o Supremo, olha aqui, você condenou, mas nós somos contra, e nós vamos revisar o que você fez. Assim como a graça não é, aconteceu com Daniel Silveira, né? O poder que o presidente tem, também é uma prerrogativa, de eventualmente perdoar, né? Agora, isso foi feito em alguns momentos de forma excepcional, algumas situações simbólicas de injustiças que entraram para a história, ou então de perdoar um determinado crime, porque a sociedade mudou o seu padrão, o seu entendimento sobre aquele troço. Então, o presidente conserva ainda uma coisa que era própria dos reis, né, absolutistas, o direito de livrar a pessoa da pena. Isso os presidencialismos do mundo inteiro têm, né? É provável que o Trump, se ganhar, use até em favor de si mesmo, né? É, Agora, não pode ser com o espírito de revisar o que o Supremo julgou. Mas é, mas é isso que esse Congresso quer, esse Congresso. É isso que essa turma quer. É isso que a Caroline Detoni, a presidente da CCJ, quer, nomeando o tal do Rodrigo Valadares, do União Brasil do Sergipe, que é um bolsonarista enlouquecido, para ser o relator. Então, alguma dúvida de que ele vai levar o troço adiante? Passará por outras comissões. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não duvido que vá a voto e que vença. E nós vamos ter outra questão, né? Outra questão com o Supremo, porque evidentemente haverá um recurso ao Supremo. E é evidente que o Supremo não vai engolir um troço como esse, até porque não deve mesmo, né? E aí se tem de novo, olha o Supremo que fizeram e tal, e não sei o quê, né? Então, vivemos um momento muito delicado em que, uma vez o Bolsonaro defendendo armas, ele disse, veja como é fácil implantar uma ditadura. Lá na cabeça dele seria ditadura de esquerda, né, em 2020, aquela reunião no 22 de abril de 2020. Mas veja como nós temos, a depender da composição do Supremo que você tenha, né, se- democracia pode ir pro brejo. É isso que tem gente que, é isso que algumas pessoas não estão vendo e que deveriam ver, que já viram no passado, né? Quando Quando há um piscar de determinados setores para essa gente que tem essa relação com o Supremo Tribunal Federal e que vive do esforço de desmoralizar o Supremo, né? Há quem prefira fazer mira no Supremo, né? Eu prefiro fazer mira crítica, né? Que é a única que eu faço, né? Naqueles que tentam desmoralizar aquele que é a última linha e tem sido a última linha de defesa da democracia, né? É por isso que é muito importante ter claro que quando dois caras ameaçam a família de um ministro, porque descontentes com os, os seus votos, os seus julgados, isso é mais do que uma ameaça pessoal.
a tornar o ministro impedido de atuar. Isso é uma tentativa de tirar o ministro do julgamento de casos que têm a ver com golpe de Estado. É muito mais grave, é muito mais sério. Isso demonstra, da fuga a essas coisas todas que eu estou falando, isso demonstra que essas pessoas elas não se conformaram ainda com a democracia, elas não se conformaram ainda com o Estado de Direito. E se um dia voltarem ao poder, vão recuperar as mesmas pautas e as mesmas práticas e continuarão interessadas a emparedar o judiciário para poder atuar sem limite. E sabe por que é assim? É assim porque essas são as convicções que eles têm e é o que eles fazem no mundo inteiro. Quando chegam ao poder ou na sua luta pelo poder. As teses são sempre essas, não é? É isso que faz, quem consolidou esse procedimento para Viktor Orbán na Hungria, é isso que ele fez, foi exatamente isso que ele fez. É esse o roteiro. É esse o roteiro que o Trump está propondo para os Estados Unidos. Quando você pega a pauta do Vox na Espanha, isso também tem ali, até o judiciário é o alvo. Quando você pega a pauta da extrema-direita portuguesa, é o judiciário que é o alvo. É sempre isso. É sempre isso, é invariável. É invariável. A revolução deles, né, se a revolução da esquerda histórica é a revolução do povo, das pessoas, do não sei o quê, eles sacaram que a disrupção deles, sim, precisa da agitação, redes, mas a disrupção deles é mais simples. A disrupção deles se dá pelo emparedamento do poder judiciário, né? E isso, infelizmente, não está sendo lido direito em algumas áreas.